Então, hoje nós vamos falar sobre a congruência de triângulos. Na aula passada, nós vimos algumas características dos triângulos e hoje nós vamos falar sobre a congruência. A congruência na matemática nós vamos interpretar como uma igualdade. Então, quando é que dois triângulos vão ser congruentes? Quando eles tiverem as mesmas medidas dos lados e dos ângulos. Nós vimos que os lados e os ângulos é que formam o triângulo, certo? Então, eles vão ser congruentes quando eles tiverem exatamente as mesmas medidas de lados e ângulos. O símbolo que nós vamos utilizar para representar a congruência é esse símbolozinho aqui, ó, como se fossem 3 tracinhos. É um sinal de igual, só que com 3 tracinhos. Isso aqui a gente vai chamar de congruente. Então, aqui, ó, nós temos 2 triângulos aqui. Esse triângulo é formado pelos pontos A, B, C, e aqui a linha, B', C', certo? Então, são 2 triângulos. Quando é que esses 2 triângulos vão ser congruentes? Quando esse lado aqui, ó, representando essa semirreta AB, for congruente a esse, for igual a esse. Quando esse lado aqui for igual a esse lado aqui. E quando esse lado aqui embaixo for igual a esse lado aqui embaixo, certo? Então, nós temos que observar se os 3 lados são iguais, são congruentes. E nós também vamos observar os ângulos desse triângulo. Então, olha só, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. E esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Então, sempre que nós observarmos essa igualdade, essa congruência entre os lados e os ângulos de 2 ou mais triângulos, nós vamos dizer que eles são congruentes, certo? Como é que fica a anotação? Como é que nós vamos anotar isso? Nós vamos escrever assim, ó, que o triângulo ABC, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Então, é assim a anotação. O triângulo ABC é congruente, os 3 tracinhos, ao triângulo A', B', C'. Esses 2 triângulos são congruentes. Então, vamos lá, olha só. Nós vimos que, para os triângulos serem congruentes, tanto os ângulos como os lados desses triângulos têm que ser iguais, né? Tem que ter a mesma medida. Quando eles estão assim na mesma posição, é tranquilo da gente identificar isso, né? Esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse a mesma medida que esse. Como assim, por exemplo, se esse vale 40 graus, esse aqui também tem que ter 40 graus. Se esses são 30 graus, esses também são 30 graus. Se esse lado aqui mede 5, esse lado aqui também tem que medir 5. Se esse mede 8, esse também tem que medir 8. Então, se os triângulos estão assim lado a lado e eles estão na mesma posição, é tranquilo de a gente identificar isso. Só que pode ocorrer dos triângulos não estarem na mesma posição. Então, a gente tem que aprender a identificar esses casos, né, para ver quando os triângulos vão ser congruentes ou não. Aqui, nós temos 4 casos que são os mais utilizados para definir a congruência dos triângulos. Então, olha só. Aqui eu coloquei só as iniciais, mas no material aí tem cada um escrito certinho. Aqui o primeiro caso, lado, ângulo, lado. Então, ou seja, aqui eu tenho esses 2 triângulos e quero ver se eles são congruentes. O que é que eu vou observar? Nesse caso, o lado, o ângulo e o lado tem que ser congruentes. Então, olha só. Aqui, esse lado aqui, que é formado por AB, vale 3.
o lado que é formado por AC vale 5. E o ângulo formado entre essas duas retas vale 60 graus. Eu tenho que observar se a mesma coisa acontece aqui, ó. AB vale 3. Então, A', B' também mede 3. Aí, a outra reta aqui é formada por AC. AC. Aqui também mede 5. Então, olha só. AB vale 3, é igual à linha B', que também vale 3. Certo? O AC vale 5. Aqui, o A'C' também vale 5. Então, eu já vi que os lados são congruentes, certo? Esse lado é congruente a esse e esse a esse aqui. E agora eu vou observar o ângulo formado entre eles, porque o caso é lado, ângulo, lado. Então, lado, ângulo, lado. E o ângulo formado aqui é de 60 graus. Aqui também é de 60. Então, esse ângulo aqui também é congruente a esse aqui. Então, nós podemos dizer que esses dois triângulos aqui são congruentes, dado esse caso aqui, lado, ângulo, lado, certo? Esse aqui é o mais tranquilinho, ó, o caso 2, que nós vamos observar lado, lado, lado. Temos dois triângulos aqui, será que eles são congruentes? Então, olha só, aqui eu tenho um lado formado por AB, certo? Esse lado aqui, AB, vale 3. Esse lado aqui, B', também vale 3. Então, esse congruente a esse, certo? Agora, o lado formado por BC vale 4. Aqui, o lado formado por B'C' também vale 4. Então, esse lado é congruente a esse outro lado aqui, certo? Agora, o último lado, AC. Aqui, ele mede 4. O A'C' também mede 4. Então, esse é congruente a esse aqui. Certo? Então, os dois triângulos são congruentes, pelo caso 2. Lado, lado, lado. Esse lado é igual a esse. O BC é igual a B'C' e o AC é igual ao A'C'. Então, esses dois são congruentes por esse caso aqui, lado, lado, lado. O terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, nós vamos observar dois ângulos e o lado que está entre eles. Então, olha só. Aqui, eu tenho... esqueci de colocar aqui. Vou colocar... aqui vale 4 e aqui vale 4. Então, olha só. Aqui eu tenho que observar dois ângulos e o lado entre eles. Aqui, o ângulo formado por essas duas semirretas aqui, ó, vale 50, certo? Aqui o mesmo ângulo vale 50. Então, eles são congruentes. O lado que eu vou observar é o lado BC. Então, B'C'. Esse lado aqui vale 4. Ele é congruente a esse lado aqui que vale 4, certo? Aí, eu vou olhar os dois ângulos que estão adjacentes a ele, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 50, aqui eu também tenho um ângulo de 50. Então, eles são congruentes. E aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, que também tem 40 graus. Então, olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Então, olha só. 50, o lado que vale 4, 40 graus. 50, o lado que vale 4 e 40 graus. Então, posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. E o último caso, que é esse aqui. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, agora eu vou observar primeiro o lado. Esse lado aqui, BC, vale 4. B'C' também vale 4. Então, eu já vi que os dois lados aqui são iguais. O ângulo adjacente a ele, quer dizer, o ângulo que está coladinho aqui a ele, vale 30. E o ângulo que está coladinho esse aqui também vale 30. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui, certo? Agora, eu vou olhar o ângulo oposto ao lado dado. Ele me deu esse lado, o ângulo oposto é o que está do outro lado aqui.
esse ângulo aqui vale 70. Então, olha só, esse ângulo aqui vale 70. Esse ângulo aqui, ó, que também tá oposto, vale 70. Então, eles também são congruentes, ó. Lado, o ângulo que está adjacente a ele e o ângulo oposto. Para que serve fazer toda essa análise aqui? Porque se eu falo que os triângulos são congruentes, quer dizer que todos os lados são iguais. Se ele me diz, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, aqui vale 3, aqui vale 5 e aqui vale 7. Aí ele chama esse lado aqui de x. Aí ele quer que eu descubra o valor desse x aqui. Então, olha só, aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que notar se os triângulos são congruentes, né? A gente já analisou e viu que são. Então, se esse lado vale 3, esse aqui vale 3, esse vale 5, esse vale 5, logo esse aqui vai valer 7, certo? Se esse ângulo aqui mede 60, e se eu disser que esse aqui mede 30, esse aqui também tem que medir 30, porque eles são congruentes. Então, são para exercícios desse tipo que servem esses critérios de congruência. Nós vamos fazer alguns exercícios na próxima aula. Então, aqui, como nós vimos que os 4 exemplos são de triângulos congruentes, nós podemos dizer que, nesse caso, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', certo? Então, é assim que nós vamos concluir essa observação. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Isso nós vamos fazer nos 4 casos aqui.